E olha só, você de casa, você sabia que existe uma relação entre a oclusão dentária, respiração bucal e as deformidades esqueléticas? Bom, quem vai explicar melhor pra gente é ela que é expert, né? O odontopediatra Mônica Takemura tá aqui, vai tirar nossas dúvidas e falar um pouquinho sobre esses cuidados aí que os pais devem ter também, né? Boa tarde, Mônica, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada, Mauro. Vamos falar um pouquinho desse assunto aqui, né? Queria que você começasse explicando pra gente sobre essa maloclusão dentária. O que seria isso? Até para os pais ali começarem a prestar atenção e interagir com a gente aqui. Explico sim, Mauro. A maloclusão dentária é qualquer alteração que ocorra na forma de nós mordermos, nossas arcadas articularem. Então pode ser uma mordida cruzada, onde eu tenho um desvio da minha mandíbula mais para um lado. Pode ser uma mordida aberta, por exemplo, uma criança que chupa a chupeta ou chupa o dedo por um tempo prolongado ou usa a mamadeira por um tempo maior. A mordida aberta, que a língua vai interpor, a criança que às vezes fala com a língua sempre aparecendo no meio dos dentinhos, né? As imagens estão mostrando algumas coisas ali. Então, isso é a maloclusão, a alteração que ocorre na forma das nossas arcadas agirem, vamos dizer assim. Uma mastigação cruzada, eu vou mastigar mais de um lado do que do outro, por exemplo. E assim, até eu estava vendo ali que para dormir com a boca aberta ali, isso também pode acontecer e formar essa maloclusão? O dormir com a boca aberta, a gente vai observar naquele paciente que respira pela boca. Porque se nosso corpo estiver tudo em equilíbrio, a nossa respiração ela deve ser nasal, acontecer mais pelo nariz do que pela boca. Quando nós criamos o hábito ou por alguma alteração, principalmente, por exemplo, uma adenoide hipertrofiada, que a gente chama de carne esponjosa, que esteja alterada, ela vai deixar o meu nariz mais preguiçoso, sem uma condição de trabalhar como ele precisava trabalhar, e eu passo a respirar pela boca. E a criança, ao longo do desenvolvimento dela, essa respiração pela boca vai levar a alterações nas suas arcadas, vai levar a ela desenvolver maloclusões. Mônica, e no caso do respirador bucal, o que é e como a gente pode identificar também, né, as suas características ali? O respirador bucal, então, é aquele que esquece do nariz, não porque ele quer, mas por dificuldades mesmo e passa a respirar pela boca. Os pais podem ficar atentos, principalmente assim, quando durante a mastigação, a criança está comendo, fazendo barulho, a criança ou mastiga muito rápido ou muito devagar, às vezes quer tomar líquido junto com a refeição. Mesmo nós adultos, se nós estamos comendo, nós estamos ali mastigando, se a gente está um pouquinho apressado, a gente vai lá, toma um líquido, engole mais rápido, diminuindo o número de movimentos mastigatórios. Isso interfere em todo o desenvolvimento da arcada. Então, se falando de uma criança, o que os pais precisam ficar atentos? Da forma que mastiga, como dorme. É um sono tranquilo? É um sono que tem o que a gente chama de microdespertar. O que é isso? A criança não chega a acordar, mas é aquela criança que resmunga, que vira na cama, que às vezes rola na cama, pode até cair da cama. Uma criança que pode, às vezes, na escola, tá assim, nossa, ele não para quieto. Ele é muito inquieto, ele não sabe que ele tem que ficar no lugarzinho. Às vezes, até a criança é tido como um hiperativo, ela pode só estar tendo um sono ruim e ao longo do dia ele fica mais irritado, ele fica mais agitado. Então, os pais observarem essas situações, como mastiga, como dorme, como interage com as outras crianças, apresenta muita irritabilidade sem uma causa aparente, né? Então, isso vale a pena, assim, investigar, né, com o pediatra, com nós, odontopediatras, né, para que a gente possa levar para essa criança uma solução para essas alterações que estão sendo observadas nela. Mônica, e por que essas condições, então, podem afetar a estrutura esquelética? Porque, como você falou, nas crianças é pior porque está desenvolvendo ali ainda, né? É nessa parte aí. Isso, exatamente, Mauro. O primeiro, se a gente voltar um pouquinho, no aleitamento materno, né? Quando o bebê nasce, que ele consegue ser amamentado, ele trabalha toda uma musculatura da boca que é muito importante para o desenvolvimento. Como que o crescimento acontece? Através de uma estimulação do músculo, que vai estimular o osso, que eu tenho uma resultante que é o crescimento harmônico dentro de um equilíbrio. Quando nós temos as alterações provocadas ou por hábito de sucção, chupeta, mamadeira, dedo,
ou por alterações nas vias aéreas superiores, em que ele tem, que eu te falei no início, as adenoides hipertrofiadas, ou amígdalas muito grandes. Normalmente o otorrino precisa ter um olhar para esse paciente também, a gente pede a avaliação do otorrino. Então, essas alterações, elas impactam no desenvolvimento. Então, o crescimento da face da criança vai estar comprometido. Então, uma criança que aos 6 anos, a gente sabe que o formato da sua face, a sua cabeça, já chegou praticamente a 80% do que ela vai ter na fase adulta. Se eu tenho deficiência em algum ponto, esse crescimento vai estar aquém do que ela precisaria chegar aos 6 anos com essa fase com 80% desenvolvida. Então, a nossa cabeça não vai crescer na proporção do nosso corpo, nós seríamos todos monstros. Então, em torno de 6 até os 10 anos, eu já tenho 90% da face desenvolvida. As alterações vão acontecer, mas o crescimento, né, dos ossos, eles já estão praticamente prontos. Então, se a gente detecta na criança, 1 ano e meio, 2 anos, alguma alteração, eu preciso tratar, eu preciso fazer os encaminhamentos. Às vezes é uma postura, uma fisioterapia que vai me ajudar, às vezes é o otorrino que vai precisar olhar se tem alguma obstrução que precisa ser tratado clinicamente ou por uma cirurgia. A fonoaudióloga também, que trabalha todos os exercícios de músculos, né? Quando envolve língua, abedamento de lábio, a fonoaudióloga nos ajuda também. Então, quando nós falamos do paciente respirador oral, a gente, tipo assim, monta um time, porque ele não é com um sintoma ou com uma alteração única. Ele vai precisar do olhar de vários profissionais. Então, assim, doutora Mônica, essas deformidades aí esqueléticas não são apenas na face, né? Quais que são as principais alterações que pode acontecer? Porque são outras encontradas também por causa do respirador bucal. Queria que você falasse. Porque... eu sempre falo assim, né? Que a boca não está aqui, o corpo aqui, né? Nós estamos falando do indivíduo, do esqueleto, né? E essa formação, então nós vamos ter essa alteração, né? Na respiração a gente vai postural, alterações posturais, onde para eu buscar uma facilidade em respirar, eu levo a minha cabeça à frente para que eu consiga que o ar passe de uma forma mais tranquila. Então eu acabo tendo alterações na minha cervical. Eu tenho, a criança tem o ombro mais evertido, então aquele vai ser literalmente assim, né? A boca entreaberta, o ombro fechado, né? Jogando a cabeça à frente, tipo, estou procurando ar, a imagem é bem característica, né? Então, você tem essa postura da cabeça, os ombros, não é mesmo? Você tem, às vezes, os joelhos também, porque toda a estrutura é afetada. Toda a estrutura, todo o esqueleto, vamos colocar de uma forma bem direta, é afetada. E esse olhar nosso, começando lá na boca. Hoje, por exemplo, uma pacientinha que a mãe me relatou que ao mamar, ela está se queixando de dor. Ela para de mamar a mamadeirinha, 2 aninhos, e fica assim com dor. O que ela tem ao examiná-la? Ela tem um desvio da mandíbula. Quando ela abre a boquinha, a mandíbula dela desvia, o queixinho dela desvia para o lado esquerdo. O que está acontecendo com ela? Ela está dormindo mais de um lado do que do outro e está respirando mais pela boca do que pelo nariz. Tem ronco. Ronco é um outro sinal que os pais podem observar. Um sono tranquilo, nem as crianças, nem nós adultos devemos roncar, né? A gente tem que ter um sono sereno. Quando a criança apresenta ronco, liga uma luzinha amarela. Opa, vamos dar uma investigada. Por que é que está tendo esse ronco? Baba no travesseiro. O que está acontecendo? Porque não, nós dormimos de boca fechada, respirando pelo nariz, serenos e plenos. É assim que deve ser. Não sendo assim, luz amarela piscando, vamos investigar e vamos tratar essa criança. Ou o dentista, ou os outros profissionais que eu já comentei com você. Doutora, e há alguma forma assim, de evitar essas alterações, prevenção? Tem assim uma idade ideal para intervir? Porque a gente sabe que às vezes até muitos adultos ainda roncam, ainda babam no travesseiro também, né? Tem alguma prevenção, alguns cuidados? Então, Mauro, esse adulto que tem esse problema, e o ronco afeta muito o adulto, né? A gente tem muitos adultos com problemas, chegando às vezes com problemas de apneia, ter que estar ligado a um aparelho para poder ter uma qualidade de sono. Foi uma criança respiradora oral, com certeza. Então, o que nós podemos fazer por esses pacientes? Nós vamos orientar esses pais, principalmente retirada certa dos hábitos. Se é a criança que não amamentou,
né? O aleitamento é o primeiro aparelhinho, primeira correção que a gente pode, não chega a ser a correção, mas que vai manter o equilíbrio que a criança nasceu. Então, o aleitamento, né, se não foi para a mamadeira, o tempo certo de remover essa mamadeira, a posição de dar essa mamadeira para o bebê, não é jogar a mamadeira, tem uma postura para o bebê mamar na mamadeira também. Uso prolongado de chupeta, qual usou, teve que oferecer para a criança, qual o momento de tirar essa chupeta, respeitar esse momento, o que essa criança come, a introdução alimentar, né? Nada de peneirado, batido, coado, não. A criança tem a capacidade a partir dos 6 meses, 7 meses, ela tendo a postura, já conseguir ficar sentadinha bem certinho, isso o pediatra vai orientar os pais, essa criança tem que comer. Ela já vai roer um legume menos cozido, um pedacinho de carne com supervisão, sempre, claro, né? Então, a mastigação, por quê? Eu tô falando de mastigação que exercita os músculos, né? Que fortalece, que dá tônus. Igual nós na academia, nós temos que dar tônus para a musculatura, para que a gente mantenha uma postura boa. A gente, tudo bem, malhar hoje em dia às vezes questão estética, mas a saúde, né? Porque eu tendo músculos bons, eu vou ter bons ossos, eu vou ter uma postura legal. Então, a criança, ela precisa também, a gente tem que ter esse olhar para ela nesse sentido, né? De ajudá-la, então, essa mastigação, a qualidade do sono, né? Sempre, se for possível, se tiver alguma situação de secreção no nariz, pedir para o pediatra, como que esse narizinho a gente pode destrancar, para que ele esteja livre, limpo, para que não interfira nesse sono. Então, são essas ações, né, principais assim, que a gente foca, orienta, e junto com o pediatra, junto com o fono, com o fisioterapeuta, a gente vai estar tratando desse respirador oral. Doutora, então assim, então o senso comum de quem precisa esperar até a troca de dentes ali para começar a agir é o equívoco, né? É equívoco completo, Mauro. Porque as maloclusões, quando nós tratávamos assim de dente torto, né? Eu tenho um dente torto, eu tenho um canino, às vezes, né? Antigamente se fala, esse canino nasceu lá, vamos alinhar, vamos nivelar esses dentes. Esse dente torto, ele pode ser tratado em qualquer idade. Agora, essa base óssea, aonde essas arcadas, aonde esses dentes teriam que estar no lugar correto, essas devem ser tratadas enquanto tem crescimento. A menina até a menarca, porque a partir da menarca, da primeira menstruação, a gente sabe que o crescimento dessa menina já não é tão acelerado, ela já, né, vai crescer bem menos. O menino com um tempo maior de crescimento, sim, mas falando de face, como eu coloquei no início, eu tenho aos 6 anos 80% dessa face desenvolvida, essas arcadas. Vão ter remodelações ósseas de um crescimento de uma forma diferente, mas eu preciso tratar enquanto criança, porque não é o dente desalinhado. Eu estou falando de da qualidade de vida dessa criança. Essa criança respira como? Essa criança interage como com os outros amiguinhos? O respirador oral é aquela criança que no jogo de futebol ele vai sempre ficar lá no fundo. Ele não tem disposição e fôlego para correr e ser aquele que vai, às vezes é o goleiro, entendeu? Porque ele não tem... E não é porque ele não tem habilidade para aquilo, ele não consegue muitas vezes, né? Ou é aquela criança que na escola é muito irritado, sem uma causa aparente. Então, precisamos voltar. Não que toda criança irritada é um respirador oral, não é uma relação direta, mas aparecendo isso sem uma causa que os pais, né, uma situação familiar às vezes, espera aí, o que está acontecendo com o fulaninho? Vamos olhar de uma forma diferente, vamos ajudá-lo, né? Porque eu falo que o respirador oral, ele é o paciente que a gente, professor, a gente olha para ele, dorme mal, respira mal, come mal, não gosta do que é mais duro, não gosta do que é mais seco, quer sempre estar tomando líquido junto com a refeição. E isso os pais precisam ficar atentos, porque não é normal a criança não gostar de comer. Nós precisamos nos alimentar, isso é natural, né? Não gosta de comer, não. Não tem não gostar. Eu posso não gostar de um alimento ou de outro, mas a criança simplesmente, não, só quero leite, né? Só quero uma polenta, não gosto, né? Precisa, a luzinha amarela, eu sempre falo, a luzinha amarela está piscando. Piscou a luzinha amarela? Vamos investigar, vamos ver o que essa criança está precisando e a gente pode ajudá-la.
E assim, doutora Mônica, o tratamento nesses casos é multidisciplinar, né? Isso. E também envolve vários profissionais, como você falou ali, que é toda uma equipe trabalhando em cima, né? Exatamente, é uma equipe, Mauro. Porque, por exemplo, eu olho às vezes para a criança e eu percebo, ela pode ter uma respiração oral. Qual a causa? Que é uma hipertrofia de adenoide, é uma amígdala aumentada, é um desvio de septo. Então, isso é diagnóstico do otorrino. Mamãe e papai, vamos fazer a consulta com o otorrino para ele dizer para nós se existe alguma alteração anatômica, se existe uma necessidade de um tratamento clínico através de medicamento, ou é um caso que ele precise fazer uma cirurgia. Está fazendo na escola algumas trocas de letras, de fonemas. Tem uma mordida aberta, a língua vai querer passar entre os dentes, porque a mordida aberta é o quê? Quando os dentes não se tocam, a língua vai querer passar. Uma criança que está fazendo alfabetização, aprendendo as primeiras palavrinhas, as primeiras letras, os fonemas, ela vai ter essa alteração. Por quê? Porque a língua dela não sai, lá, uma mordida aberta. Olha a língua toda depositada ali, esparramada. E a língua tem que ficar em cima no céu da boca. Então, essa língua está perdida. Então, a fonoaudióloga nos ajuda nesse sentido, né? A psicóloga também, eu posso ter alterações, né, de hábito prolongado, por exemplo, não para de chupar o dedo, não consegue parar de chupar o dedo, a chupeta é difícil, vamos pedir que a psicóloga nos ajude, né? Então, esses profissionais, todos esses, nós precisamos somar força, né? E aí, um encaminha para cá, outro encaminha para lá, foi no otorrino, dá um retorno para nós, foi na fono, vamos fazer a terapia, precisa de uso de algum aparelho no momento? Não, vamos trabalhar só essa função, né? Porque a boca tem funções, mastigar, respirar, falar, deglutir, são todas as funções da nossa boca. Uma das funções desequilibrou, opa, precisamos tratar, atento, né? Então pode ser um aparelho, pode ser só a terapia com a fono, então isso tudo a gente precisa organizar, fazer um bom diagnóstico e fazer o planejamento correto que esse paciente vai precisar. Tá vendo, gente? Vamos ter todos esses cuidados aí, né? Quero aproveitar e agradecer, doutora Mônica. Muito obrigado, gratidão, um bom retorno aí. Venha mais vezes. Com certeza ajudou bastante os pais hoje nessa tarde aqui. Obrigada pelo convite mais